Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Karina Frigolene, sou professora de modelagem e corte e costura e hoje a gente vai aprender a confeccionar essa manguinha. Vou deixar um link aqui abaixo, gente, que é um curso online que eu tenho de roupas infantis para meninos e para as meninas, tá bom? Mas hoje a gente vai aprender a confeccionar essa manga. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Essa é a nossa manga franzida com o elástico que a gente vai colocar daquele vestidinho de coração. Então eu vou alfinetar, lembrando que é sempre dobrar direito com direito, paralelo à orelha, né? Então esse é o fio do tecido, sempre paralelo, para a nossa manga não entortar. Vou alfinetar aqui, a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fez com as outras mangas, tá? Alfineta, vou deixar 1 centímetro de margem e vou cortar. Então, deixo 1 centímetro, marco com giz e corto. Bom, então eu cortei, já deixei margem de costura. Marquei aqui a parte da frente, né, para eu não me perder depois, saber o que é frente e o que é costa da manga. Agora eu vou lá para o overlock e vou passar a overlock só aqui nas laterais. Eu já passei na overlock só aqui a lateral, tá? Então agora a gente vai costurar direito com direito da manga. Só que como a gente vai colocar o elástico, a gente vai deixar ele embutido, o que que a gente tem que fazer? A gente vai precisar deixar um pedacinho sem costura. Então, ó, da parte de baixo da manga, eu vou costurar com um pezinho de máquina, tá? Vou costurar 1,5 centímetro. Então, eu vou costurar 1,5 centímetro. Vou pular 1 centímetro para poder pôr o elástico. Então, vou costurar 1,5 centímetro, pulo 1 centímetro e termino de costurar, tá? Então, a gente precisa deixar uma abertura aqui para poder passar o elástico. Lembrando que o nosso elástico ele é fininho, tá bom? Então, 1,5, pulo 1 centímetro e continuo costurando. Lembrando que eu começo costurando com retrocesso, costuro até aqui, aqui eu dou retrocesso, pulo essa parte, começo com retrocesso, costuro reto e termino com retrocesso, tá? Para não desmanchar. Bom, então a gente vai costurar aqui, vou terminar, vou dar um retrocesso, pulo esse 1 centímetro e finalizo a manga lateral da manga. Então, vamos lá. Vou cortar a linha, dei um retrocesso aqui, agora eu vou começar aqui com retrocesso e vou finalizar. Então, esse buraquinho, aonde tá entre esses alfinetes, não tá costurado, tá? Eu vou tirar os alfinetes agora. Vou cortar esse excesso de linha. E aí, a gente precisa abrir costura no ferro, para ele ficar
bem assentado. E aqui, olha só como ficou abertinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Então, a gente ficou com essa aberturinha aqui, certo? Eu vou dobrar a pontinha aqui da barra, vou dobrar a ponta da barra até o comecinho dessa abertura e vou alfinetar. Alfinetei até o comecinho aqui, ó. Tá? Ela já vai dobrar inteira. Se precisar, vamos no ferro e passar aqui também, tá? Eu só vou mostrar como eu faço para virar, aí a gente faz toda a curvatura, toda a volta da manga. Então, dobrei até esse comecinho da abertura. Agora, eu vou deixar do final aqui da manga, vou deixar 2 dedos e vou trazer esse ponto aqui do alfinete até o meu dedo aqui, ó, até esse ponto do meu dedo. E vou alfinetar. Então, tá vendo que aqui ele tá bem alinhado, né? Por que que a gente não precisa passar o overlock aqui? Porque a gente já vai fazer essa barrinha pra dentro, tá? Então, não precisa passar overlock aqui embaixo. Feito isso, deixa o alfinete aqui. Então, a nossa abertura tá aqui, certo? E que a gente vai fazer, eu venho com toda a parte da manga aqui, ó, ajeitando. Deixo dobradinho, então, a gente dobrou meio centímetro. Então, a gente vem, dobra meio centímetro toda a volta dela, então, a gente vai ajeitando aqui. Vou dobrar meio centímetro e alfineto. E vou fazer isso em toda a volta da manga. Meio centímetro, vou alfinetar. Se ficar na dúvida, gente, de marcar meio centímetro, vocês podem pegar a fita métrica. Vou mostrar para vocês. Pegar a fita métrica ou a régua e medir aqui, ó. Desse ponto para cá, eu tenho 3,5 centímetros. Então, eu vou precisar ter 3,5 centímetros em toda a volta, tá? E aí, a gente vai marcando e alfinetando. Toda a volta com 3,5 centímetros. Então, eu já alfinetei toda a volta aqui da manga, tá? Da barra. E aí, a gente vai pra máquina e vai costurar aqui na beirada mesmo, tá? Vai passar toda a volta aqui da barra uma costurinha. Eu vou na máquina com vocês e depois a gente vai fazer uma outra costura aqui embaixo dessa abertura, tá? Vamos lá, então. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui na beirada primeiro. Se precisar, gente, alinhava, tá? Se achar que fica mais fácil, pode alinhavar. E aí, vai ajeitando a manga pra não pegar nenhuma parte que não deve, pra ela não dar pregas. Ó, então, eu passei uma costurinha em toda a volta, toda a beirada dela. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui no final da abertura, no finalzinho da abertura que a gente vai passar o elástico, tá? Então, eu venho, deixa eu pôr um alfinete, aqui no finalzinho dela. E a gente vai passar uma costura percorrendo toda a volta da manga. Colocar aqui. Agora, a gente vai passar uma costurinha em toda a volta, aqui no final da abertura que a gente deixou, tá? Se vocês precisarem, gente, faça uma marcação com giz pra deixar, pra não ficar torto, né? Pra a costura ficar sempre com o mesmo distanciamento aqui do final, tá? Da bordinha da manga, pra ela não ficar torta. Então, se precisar, pega aqui, ó, o final da nossa abertura, aí vocês vão ver com a fita métrica quanto tem desse ponto até aqui. E aí, vocês podem fazer uma marcação com giz,
para vocês percorrendo toda a volta na mesma posição, tá? Caso vocês tenham dificuldade de ir só na máquina, né? Só no olho. Então, o que eu sugiro? Veja quanto tem dessa aberturinha, do final da abertura que a gente vai passar o elástico, desse ponto para cá, quanto tem. Então, esse mesmo distanciamento, vocês vão passar um giz aqui, ó, para ir seguindo a marcação do giz, tá bom? E aí, a gente vai, deixa eu achar aqui, a gente vai finalizar essa parte da costura. Finalizei. E aqui por dentro agora que a gente vai passar o elástico. E eu vou cortar esse excesso de linha aqui que sobrou. Bom, então esse é o avesso da peça, tá? Direito e avesso. A gente já terminou de costurar. Em relação ao elástico, o que eu gosto de fazer? Eu vejo quanto a criança tem, né, a largura do braço da criança. Aqui, como é uma manga curta, então o mais gordinho da criança de 4 anos, pela tabela de medidas, tem 20 centímetros. Eu tiro 2 centímetros do elástico, tá? Então, eu vou deixar um elástico com 18 centímetros. Lembrando que criança não pode ficar com o braço apertado, gente, porque vai incomodar, tá? Por isso que eu só tiro 2 centímetros da circunferência do braço. Se vocês forem fazer sob medida, verifica o mais gordinho do braço da criança, tá? Quanto tem, para não deixar apertado, tá? E tira 2 centímetros também. Aí você verifica se está confortável nela. Então, eu vou medir 18 centímetros aqui no meu elástico. Vou cortar com 18,5, porque eu vou costurar, né? Eu vou cortar com 18 centímetros e meio. Cortei. Agora, o que eu vou fazer? Isso daqui é um passador de elástico, tá? Se vocês não tiverem, dá pra fazer com um grampo de cabelo também. Mas é legal vocês comprarem, principalmente pra fazer esse tipo de manga, gente, porque facilita. O que a gente faz? Eu vou pegar, tá vendo que essa pontinha dele tem como se fosse uma garrinha do passador. Então, eu vou colocar a ponta do elástico aqui, na beiradinha, ó, do passador. Vou fechar, e aí eu venho com essa partezinha aqui, ó, e vou descer. Por quê? Porque vai travar meu elástico aqui, tá vendo? Ele fica bem firme. Aí, o que eu faço? Nessa abertura, eu vou passando o elástico, tá? E aí, vocês vão passando com calma, pra não dobrar o elástico, não arrebentar, né? Não soltar, aliás, do passador. Quando chegar aqui na pontinha, gente, vocês segurem, tá? Senão vocês vão perder o elástico lá dentro. Aí, eu vou passando aqui. Até ele chegar desse outro lado. Aqui. Vou puxando. Vou puxando aqui toda essa parte do elástico com cuidado. Vão distribuindo aqui já o franzido, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Chegou os 2 pontos aqui, certo? Eu vou abrir meu passador, vou soltar ele. Então, eu vou puxar bem o elástico, por quê? Porque agora a gente precisa ir lá para a máquina para fechar esse elástico. Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar um sobre o outro e vou passar vários pontos de zigue-zague aqui, ó. Então, eu não faço desse jeito, eu não coloco assim, ó, um em cima, ó. Aliás, eu não ponho desse jeito, assim não, tá? Vocês vão colocar um sobre o outro. Tanto faz, se é de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Mas vocês vão colocar um sobre o outro e a gente vai lá para a máquina e vai passar vários pontos de zigue-zague aqui para travar o elástico. Eu passei o zigue várias vezes, então, tá? No elástico, ele tá bem firme. Aí, o que a gente vai fazer? Só puxar que ele já vai franzir. Essa partezinha aqui, gente, se quiser, vocês podem dar um pontinho na mão ou pode deixar
abertinho mesmo. Por quê? Porque como ele vai franzir, como ele tá bem franzidinho, não aparece nada de elástico aqui, tá vendo? Ó, ele fica bem fechado. Se quiser, pode dar um pontinho na mão. Eu não costumo dar, tá? Eu deixo ele assim mesmo, porque no próprio franzido dele, ele já vai tampar essa parte, tá? Então, a parte do direito ficou desse jeito, franzidinho. E do avesso, ó, vocês não dá nem para enxergar a costura direito, tá vendo? Ó? Lembrando, gente, que em relação ao tamanho de elástico, o ideal é sempre verificar na criança, tá? Mas se for fazer... E se mesmo vocês fazendo encomenda, pede pra mãe verificar, se ela não puder ir até vocês, verificar o mais gordinho do braço da criança, para não ter problema com o elástico, para não ficar apertado, né, na criança. Então, aqui a gente já colocou o elástico. E aí, lembra do nosso molde? Que aqui a parte de cima a gente vai ter que franzir essa parte também, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá na máquina, eu vou... Quanto que a gente deixou aqui? A gente deixou 10 centímetros aqui, não foi, ó? A gente deixou 10 centímetros. Então, eu vou vir nesses 10 centímetros, ó. Vou colocar até um alfinetinho para vocês enxergarem melhor. Eu venho nos 10 centímetros aqui, a gente vai passar duas costuras, uma costura de franzido em cima e outra embaixo, né? Duas costuras de franzido e a gente vai puxar para ele ficar bem franzidinho o topo da cabeça da manga. Então, a gente vai passar um ponto de franzido aqui em cima, né? Onde eu coloquei os alfinetes. E aí, lembrando que sempre deixar bastante linha aqui, né? Pra gente poder puxar e deixar sempre no maior ponto da máquina, tá? Não façam retrocesso. Então, eu vou fazer bem aqui em cima, fazer uma costurinha de franzido. Chegou no alfinete, na posição do alfinete, que era a marcação do molde que a gente deixou 10 centímetros, vou puxar a linha, vou cortar. Deixa sempre bastante linha lá pra trás, pra gente poder puxar e não escapar a linha, tá? E aí, a gente já fez essa primeira costurinha aqui em cima. Agora, a gente vem e faz outra bem rente, tá? Cuidado pra segunda costura não pegar na primeira, que senão vai travar na hora da gente puxar, não vai dar certo. E também cuidado pra essa linha aqui, ó, não pegar na agulha na hora da costura, tá? Senão trava também e não dá certo pra puxar. Puxa bastante linha, corta. Então, a gente passou, ó, duas costurinhas aqui e a gente vai puxar para deixar concentrado o volume bem aqui no topinho da cabeça da manga, tá? Então, eu vou pegar essas duas linhas aqui e vou, ó, puxar. Vou deixar ela concentrada no topo da cabeça da manga. Fiz isso de um lado, agora eu venho do outro e faço a mesma coisa. Fica mais fácil se a gente dividir para puxar. Então, puxa de um lado, depois vem e puxa do outro, que aí fica mais certinho. Ó, e nossa manguinha, ela ficou bem franzidinha aqui, ó. Que graça. E depois a gente vai montar, na hora de montar o vestido, vocês vão ver como que eu faço. Tá? Mas o processo da confecção da manga é só isso. Então, gente, o que vocês têm que fazer? Agora, vocês podem passar uma costurinha aqui para travar, para ele não abrir o franzido. Ou, senão, vocês podem vir aqui e dar um nozinho. Tá? Aí vocês escolhem. Pode dar um nó aqui, ou ir na máquina e passar uma costurinha aqui para segurar esse franzido, tá? E ela vai ficar desse jeito, fofinha. Bom, vocês viram que é uma manga muito fácil de fazer, né, de confeccionar, e ela fica super bonita, tem vários vestidinhos, desde que seja um vestidinho simples ou até um mais sofisticado, essa manga fica uma graça, né, em vestidos infantis, tá bom? Peço para que quem não é inscrito se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, para me ajudar muito a divulgar o meu trabalho. E se vocês quiserem, gente, me marca aqui ou me manda mensagem lá no meu Instagram também, Karina Frevolente Ateliê, que eu vou adorar ver o resultado de vocês.